Sexologia forense. Vamos lá. Essa é uma parte muito delicada e, infelizmente, vai aparecer muito agora com essa pandemia, ok? Vai aparecer muitas crianças que passaram por situações como essa. Pois agora, com essa pandemia, existem muitas crianças em casa, né? O nosso Siqueira, Júnior, um dos maiores comunicadores do Brasil, se não é o comunicador, ele fala de uma forma cômica, mas ele fala por esse grande problema social. A sexologia forense, ela estuda abusos contra crianças, contra adolescentes, contra adultos e até contra pessoas de um sexo diferenciado, ok? Então, a sexologia forense vê o quê? Vê a sexualidade sob o ponto de vista normal, anormal e criminoso. O estudo do matrimônio, a gravidez, o aborto, a imunologia e atentados aos costumes, e a contaminação venérea, etc. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre esse assunto, que toda vez eu sou mal interpretado pelos alunos, e eu quero que agora vocês tenham uma visão prática do que eu vou dizer. Preste atenção. Eu não tenho nada a ver com a homossexualidade de ninguém. Quero deixar isso bem claro que eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu jamais terei como ter preconceito. Eu sou uma pessoa tatuada, eu tenho um cabelo grande, eu tenho uma aparência de gente maluco, então eu não sou um cara preconceituoso. Mas eu quero que vocês entendam que a medicina legal, ela vê o indivíduo com separações. Ela não vê por emoção e por necessidade. Então veja só, a medicina forense, no caso em si, a sexologia, o que é normal, na visão dela, não é a minha, por favor, preste atenção. Visão normal é homem e mulher, ok? Então, quando não é homem ou não é mulher, é considerado comportamento anormal. Eu estou sendo aqui preconceituoso nem religioso. Eu estou dizendo o que a lei diz. Às vezes a lei ela pode ferir, às vezes, o sentimento de alguém que tem por essa atitude ou por esse comportamento um ato de vivência. Mas eu quero dizer para você, querido, que eu não tenho nada contra isso, mas eu não posso negar a veracidade da lei, porque a lei ela é dura, a lei ela é cega, a lei ela é forte. Então, quando você não tem comportamentos físicos ou aparentemente que saem do normal, que seja uma mulher, isso é um comportamento anormal. E quando ele se torna criminoso, professor? Quando um homem se transveste de mulher e pratica um crime, passa a ser um crime sexual criminoso. Quando uma mulher se veste de homem e pratica um crime, é um crime de sexologia, porém criminosa. Então, de acordo com o formato, ele é identificado. Então, se a pessoa faz uma transmutação de sexo, por exemplo, ela não passa pela cirurgia, ela não faz um trâmite normal. Ela chega em 5 pessoas, chegou em casa e cortou o pênis, porque não quer mais. Ela quer ver a mulher de todo jeito. Mas não fez uma cirurgia, não mudou o documento, usa silicone e não fez transformações, não fez cirurgia. O documento dela consta que ela é um homem. Depois de cadáver, ela vai ser tratada como um homem, mesmo aparentando ser mulher. Não interessa. O que interessa para nós profissionais é o RG, ok? Então, se o RG é de um homem, vai ser tratado como homem. Se o RG é de mulher, vai ser tratado como mulher, independente do corpo físico ou das mutações que a pessoa sofreu. Quanto ao matrimônio, esse estudo do matrimônio já está um pouquinho defasado, por quê? Porque hoje em dia os casamentos não são mais como antigamente. O novo Código Brasileiro Civil, ele quebrou muitos paradigmas do estudo do matrimônio, então praticamente o matrimônio está extinto. Quanto à gravidez, ainda há a possibilidade sim do exame sexológico descobrir. Aborto, que se Deus quiser, vai ser proibido no nosso país, que para mim é uma forma de assassinato. A eminologia é o exame feito tanto nas moças como nos rapazes, para saber se foi feito algum abuso sexual, certo? Atentado aos costumes, essa aí é uma pancada, viu, pessoal? É uma pancada, isso ainda é verídico mesmo. Contaminação de doença venérea, quando a pessoa foi contaminada por uma outra pessoa que não é seu parente, não é sua esposa, ele pode processar essa pessoa por esse dano. Então, isso faz parte da sexologia forense. A tanatologia forense, o que significa isso, professor? A tanatologia estuda os aspectos médico-legais da morte, fenômenos do cadavéricos, autópsias, embalsamentos e direitos sobre o cadáver. Você sabia que existe uma legislação específica do cadáver? Existem vários direitos e várias conotações jurídicas que protegem o cadáver, pessoal. Toxicologia forense, eu acho que essa é uma das mais usadas hoje na atualidade. Ela é um dos estudos mais formados que tem. Por quê, professor? Porque a toxicologia forense, pessoal, estuda venenos, envenenamentos e intoxicações médicas legais, como abuso de drogas. Hoje em dia, o filho da pessoa que tem dinheiro, ele diz que ele é preso com droga e o pai insiste em fazer um exame toxicológico porque diz que o filho não é viciado, mas às vezes ele é traficante. Mas aí o que acontece? O juiz o pai, com bom advogado, pede ao juiz um exame para comprovar que realmente ele é usuário. Então, é um exame feito toxicologia forense. É uma área da forense que estuda crimes
ou atentados à honra ou ao respeito, isso também estuda venenos e envenenamentos. Psicologia judiciária, por favor, prestem atenção agora, que existe uma diferença muito grande entre três ciências que a gente vai ver aqui agora, que são completamente diferentes e que você acha que é igual e não é. Uma delas é essa, psicologia judiciária. A psicologia judiciária, ela estuda a capacidade civil e responsabilidade penal do indivíduo. A psicologia do testemunho, da confissão, inteligência, fatores e avaliações. Isso é o que estuda a psicologia. A psiquiatria forense é outra história. Parece, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na psiquiatria forense, nós vamos estudar o quê? Doenças mentais, psicoses, psiconeuroses, personalidades psicopáticas, simulação e dissimulação e etc. Ora, professor, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Você falava isso, eu falava isso quando a gente não estuda a área. Agora que você é estudante da área de medicina legal, você é estudante da Universidade de Petrópolis, você tem que assumir a postura de um profissional, assim como eu fiz quando comecei a ter conhecimentos e vi que uma pessoa que ela tem problemas mentais não é safadeza. Muita gente diz, isso é uma doença, não, isso é safadeza. Mete o pau. Meu pai, meu policial, o que ele disse? Quando o cacete não ajeitar o cabo errado, é porque foi pouco. É só aumentar o cacete que melhora. Eu também concordava com isso até eu começar a estudar, e hoje eu estudei e vi que isso não é verdade, pessoal, ok? O estudo das doenças mentais é uma coisa séria. Existem psicopatias que são genéticas, existem personalidades psicopáticas que vêm dos antepassados. Então, de simulação em simulação é uma coisa que todo mundo, a maioria das pessoas fazem e não sabe o que estão fazendo. Então, existem pessoas que são dissimuladas, ela passa o tempo todo se fazendo passar por uma pessoa que ela não é, simulando situações para que possa se dar bem, se levar vantagem. Pessoas que entram num lugar, pedem esmola e ele tem dinheiro. Ele não precisa daquilo, mas ele faz por quê? Porque ele é doente de uma psicopatia chamada simulação. Ok? E a criminologia, que todo mundo acha que tudo a ver, mas não tem. A criminologia é o estado do crime e do criminoso. Então, se naquele primeiro instância da judiciária a gente estuda a responsabilidade civil do indivíduo e a penal, na psicologia, na psiquiatria forense, nós estudamos os comportamentos e as qualidades de loucuras, de sinose que existe. No crime, na criminologia, nós estudamos o crime-fato. O que é isso, professor? É o crime que já foi cometido por alguém. Nós estudamos o criminoso e os seus modos operantes. Isso faz parte da criminologia, ok? A infortunística, eu odeio esse nome, porém é de uma coisa muito comum. São quem estuda os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. É através do perito do INSS que você conhece essa área da forense, que é através disso que você consegue buscar o seu aposento, buscar a sua incapacidade profissional e aí o INSS indenizar a gente ou aposentar, que hoje está muito difícil, ok? Eita, que eu mais tenho raiva. Jurisprudência médica. Por quê, professor? Porque os médicos são a classe mais unida do mundo. Eu acho que os médicos são mais unidos do que os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ô, professor, por quê? Porque os médicos jamais assumem o erro. Um médico não diz que o outro errou, ele diz que se equivocou. O médico não entrega outro no trabalho, pelo contrário, ele defende o outro. O médico, quando vê o erro de um, ele cobre, passa a mão por cima, mas nunca diz que ele está errado. Então, eles têm os seus próprios tribunais, eles próprios julgam o seu caso e geralmente nunca vão a júri. Por quê? Porque eles conseguem abafar a história, proteger uns dos outros e dificilmente você vê um erro médico sendo alarmado. Por quê? Porque eles têm a sua própria jurisdição, eles têm o seu próprio tribunal, eles mesmos se julgam, eles mesmos se penam. Então, os médicos visem a margem da lei. Então, é uma área forense que a gente precisa aprender, porém não tem quase qualidade. E lembrando que o perito criminal, ele é o único que pode destruir um laudo médico. Então, se o médico fizer um laudo a respeito de uma pessoa morta e a pessoa, a família, insistir que essa pessoa não morreu por isso, ou que o fator é desconhecido, o perito pode pedir uma perícia, o perito pode, através do delegado, o advogado, pedir ao delegado que requisite ao juiz uma exumação e, através da exumação corporal, a gente provar que o cara estava errado. Isso dá um problema grande. Documentos de medicina legal. Vamos conhecê-los. Que documentos são esses, pessoal? Vamos lá. Definições e espécies, ok? Documento de qualquer base de conhecimento fixada, material e disposta e se possa utilizar como consulta de estudo de provas, títulos ou diplomas, declarações escritas, podem ser provas, sim, documentos mídios gerais podem ser instrumentos escritos ou simples exposição verbal mediante quais o médico forense esclarece a justiça. Aqui eu tenho alguns exemplos, pessoal, de que notificações, atestados, relatórios, consulta, parecer e depoimento. Aqui na frente eu tenho uma notificação.
Gente, preste atenção uma coisa que eu vou dizer agora, que muita gente tem dúvida e muita gente passou por isso, ou alguém não passou e não sabe o que está acontecendo. Quando você recebe uma notificação de uma delegacia para comparecer, prestar depoimento, não significa que você foi intimado, não, pessoal. Não significa que isso é uma queixa. Isso é uma notificação. A queixa passa por ti quando você é chamado pela primeira vez e dá a revelia. Você não comparece ao chamado delegado.